Irmãos, deixa a Bíblia aberta em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler algumas partes, desse capítulo, e a nossa ideia para a nossa meditação e nosso tema vai ser exatamente essa última expressão aí do verso 26, que disse que eles então viram prodígios. Tem uma poemazinha que eles dizem que é do Papa Francisco, outros já vi citando em tantas outras formaturas, já vi sendo citado por tanta gente, que eu creio que já é até anônimo. No final das contas, ninguém sabe mais quem disse, mas é interessante. Ele diz que os rios não bebem a sua própria água, e as árvores não comem os seus próprios frutos, e as flores não exalam o seu perfume para si mesmo. E ele diz que a vida ela é bela quando você está feliz. E aí ele diz, mas a vida é melhor, mais extraordinária quando os outros estão felizes por tua causa. Então, se você faz alguém feliz, ele diz, então a vida é extraordinária, a vida vale a pena. Nós estamos vendo um episódio que havia um homem paralítico, e Jesus Cristo está talvez no primeiro ou segundo ano do seu ministério, e havia aqui agora no momento um grande grupo de fariseus, mestres da lei, que atrapalhavam a entrada de gente para dentro do espaço onde eles estavam, vendo antes que Jesus Cristo fora rejeitado em Nazaré. Não pôde fazer alguns milagres porque eles não creram, mas logo Jesus cura pessoas, cura endemoniado, cura a sogra de Pedro, e aí ele vai fazendo alguns sinais, algumas curas. Um homem agora chega diante dele exatamente porque os amigos tiveram compaixão, tiveram misericórdia, e pegam o homem e vão levá-lo a Jesus, onde Jesus estava. Chegando lá, um problema, porque não tinha como apresentá-lo a Jesus. E aí eles tiveram uma ideia, eles sobem no eirado, eles vão destelhar a casa, não sei se será telha ou alguma coisa, mas eles vão dar um jeito de descer um paralítico em cordas para a presença de Jesus, diz o texto aí. E quando Jesus olha o paralítico em seus pés, tem um prodígio em dois tempos. Parece que há uma advertência e depois uma execução, porque Jesus Cristo olha para o homem e diz simplesmente, teus pecados estão perdoados, simples assim. E os fariseus, os homens da lei que estavam lá, eles vão dizer, quem é esse herege, quem é esse que blasfêmia, quem é esse que vai dizer isso, porque só Deus pode perdoar pecados. E aí Cristo, como é onisciente, ele sabe o que eles estavam pensando, e ele diz, por que vocês estão cogitando isso no pensamento de vocês? Qual que é o mais fácil dizer? Está perdoados os pecados, ou levanta e anda? E aí Cristo vai dizer, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Ele disse então ao homem, levanta e anda e vai para a tua casa. E aí é onde eles ficam maravilhados no final para dizer o seguinte, hoje nós vimos prodígios. E aí eles ficam com temor, e eles ficam atônitos, porque eles viram um homem andar, um homem paralítico, então começa a andar, eles ficam maravilhados. E aí desde o início da liturgia nós temos colocado que você vê prodígios, quer ver prodígio, tem ansiedade para ver prodígios, mas o que se entende por prodígios? Uma das coisas que você deveria ler, por exemplo, é Jó, a partir do capítulo 38, porque Jó, os amigos de Jó estão questionando ele, ele está falando alguma coisa sobre a ação de Deus, sobre a luta, a dificuldade, a provação que ele está enfrentando, e ele só vai dizer isso depois no capítulo 40, mas Deus começa uma série de perguntas para Jó, faz cerca de 72 perguntas para Jó, e todas elas como maravilhas do mundo, da criação, e ele começa com a própria criação do universo. Ele vem falando sobre a sua criação, sobre o universo, e depois ele desce e começa a falar sobre as criaturas, e depois Deus coloca, é o único animal na Bíblia que Deus coloca como obra-prima de Deus. Não sei se você sabe qual é. O hipopótamo.
E Deus diz assim: olha, esta é uma obra-prima. E aí vai descrevendo como que ele é e o que você não pode fazer com ele, como que você não pode tocá-lo. E diz: é uma obra-prima. Até se os séculos não ficam tão ansiosos. E aí ele vai descrevendo uma sequência de acontecimento em cerca de 72 perguntas para Jó. Ele diz: Senhor, uma vez eu falei, e 2 vezes eu falei, não falo mais. Eu vou colocar a minha mão na boca e não vou perguntar mais. E aí quando ele chega no capítulo 42, ele vai dizer: Senhor, na verdade eu falei de coisas que eu não conhecia, eu falei de coisas maravilhosas demais para mim, por isso eu me arrependo no pó e na cinza. E ele vai dizer: Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó vai dizer isso para Deus. E aí os cristãos contemporâneos, como em todos os tempos, ficam preocupados para ver alguma coisa extraordinária, porque senão parece que a fé vai se esvaindo. E aí, se não tem, mas há uma sede, então se produz. E nesse mundo religioso está se produzindo muitas coisas em nome de Deus que não vem de Deus. Mateus capítulo 5, a partir do verso, Mateus capítulo 7, a partir do verso 22 tem isso. Então vai se produzindo, vai se inventando, vai se criando, e aí muita gente começa a ser movida pelo suposto ver algo extraordinário. Mas olhando para a Bíblia diz o seguinte: olha, é mais fácil dizer estão perdoados os teus pecados do que levanta e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, então eu vou dizer: levanta e anda. Hoje quem mora em Resende tem um prodígio sempre extraordinário, que é o pôr do sol de Resende. Hoje algumas pessoas mandaram foto do sol, é algo extraordinário. A lua cheia sobre o rio é algo extraordinário, isso é prodígio. Mas quando você olha para alguém da sua família, você está vendo um prodígio. Quando olha para alguém na igreja, esse alguém é prodígio, porque a Bíblia diz que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e às vezes não atentamos para isso. Mas as pessoas em nossa volta, elas são prodígios de Deus, porque é obra de Deus, e a Bíblia diz que ela é criada à imagem e à semelhança de Deus. E um prodígio extraordinário: os pecados foram perdoados. Você olha para um salvo na igreja, e ele disse: o pecado desse miserável estava sobre Cristo, ele era desgarrado, como ovelha que não tinha pastor, mas o Senhor pegou os pecados dele ou dela, colocou sobre Cristo, e ele disse: pelas pisaduras de Cristo ele foi curado. Então é preciso glorificar, dignificar, exaltar o Senhor. Quando olhamos para um irmão, uma irmã que tinham seus pecados, que aparentemente não havia nenhuma solução, e de repente Cristo resolveu pegar tudo e colocar sobre ele, e aí ele vai dizer: agora pelas minhas pisaduras você está curado. Então é algo extraordinário, um milagre, que a Bíblia apresenta alguns milagres. Lá em João capítulo 20, verso 30 e 31, você tem um registro que diz por que os milagres foram registrados na Bíblia. E aí hoje se procura milagre, se tenta achar milagre de todas as formas, para que se dê sentido à vida ou à fé. E Jesus Cristo, João vai dizer, olha, verso 30 e 31 de João 20, ele disse: Jesus Cristo fez tantos milagres, que se fôssemos escrever nem os livros do mundo inteiro caberia, mas estes foram registrados para que se creia que Jesus Cristo é o Senhor, e crendo se tenha a vida eterna. Então ele coloca de outra forma, para dizer: estes foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo tenha a vida eterna. Então a função, o objetivo de termos os milagres registrados na Bíblia é simplesmente para que o homem creia no que Deus já fez e seja salvo pela fé em Cristo Jesus. Porque os milagres de cura que acontecem em nossos dias, na verdade é só
um prolongar da vida. Nós somos salvos todos os dias. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova sobre nós todas as manhãs, por isso não somos consumidos. E aí nós somos preservados, enfrentamos dificuldades, às vezes em acidentes, incidentes, enfermidades, e aí Deus de alguma forma nos restaura, nos cura, faz milagre. E aí ele diz qual é o objetivo. Onde está isso? Salmo 116, a partir do verso 1. Ele começa dizendo: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, porque se inclinou para mim quando eu clamei por socorro, porque laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, e eu caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor, disse: Senhor, livra a minha alma. E aí de repente eu disse: o Senhor foi compassivo, o Senhor livrou a minha alma da morte, o Senhor livrou meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que eu disse estive sobre modo aflito. É bíblico que o cristão pode passar por aflição, é bíblico que o cristão tem dificuldade, é bíblico que o cristão morre, ou é bíblico que o cristão é chamado para o céu. Como é que vem uma super cristandade que diz que você declara, determina, toma posse, ordena e não tem problema? A Bíblia diz o contrário: no mundo teremos aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. O Salmo 116 ele mostra isso, que o salmista enfrenta uma dificuldade, uma enfermidade, que ele disse: eu vou morrer, mas ele disse: eu continuo amando o Senhor, porque Ele me ouve, e Ele me ouviu. E aí ele diz 3 razões para a sua alma se aquietar no Senhor. Ele disse: olha, o Senhor livrou a minha alma da morte, livrou os meus pés da queda, livrou os meus olhos das lágrimas. Eu cria, ainda que disse estive sobre modo aflito. Então ele disse: eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Nós precisamos ver prodígios todos os dias, do pôr do sol a uma lua cheia, olhando para os nossos semelhantes como imagem e semelhança de Deus. É um prodígio. Olhar para alguém salvo que é perdoado, olhar para alguém não salvo com a possibilidade de ser salvo, olhar para alguém enfermo com a possibilidade de ser curado. Por Deus, Deus cura onde, como e quando quer. Não é porque a igreja manda, não é porque os cristãos mandam. É claro que Jeremias disse lá no capítulo 33, verso 3: invoca-me e te responderei, anunciaste aí coisas grandes e ocultas e que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O Salmo 121, também o salmista diz que olha para os montes, onde os gregos e tantos outros achavam que lá nos montes estava a morada dos deuses, e aí ele subiu nos montes para ficar mais perto dos deuses. O salmista diz o contrário, e diz: eu olho para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro, e diz: o meu socorro vem daquele Deus que fez os céus e os montes. Por isso Ele não permite que os meus pés vacilem, não permitirá que a minha alma morra. Aí ele vai dizendo algumas coisas para chegar à conclusão de dizer o seguinte: olha, o Senhor é como o sol, o Senhor é presente, o Senhor guarda a tua alma, guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Ele disse: não é no Deus que está nos montes, mas é no Deus que criou os montes. E a Bíblia diz: Senhor, de eternidade a eternidade tu és Deus. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra, Ele disse: de eternidade a eternidade tu és Deus. Então o Deus que nós viemos para cultuar é o Deus que faz prodígios continuamente, que já fez, faz e fará. E todos os dias, se você quiser olhar, você vê prodígio. Você não precisa ver algo supostamente extraordinário para dignificar e exaltar o nome do Senhor. Milagre em sua vida já aconteceu porque você é salvo? Milagre já aconteceu porque você é perdoado? Milagre vai continuar acontecendo até Jesus Cristo voltar, mas não pode ser a razão pela qual eu creio em Cristo, mas eu creio em Cristo pelo que Ele já fez na minha vida. A Bíblia diz que éramos perdidos e Ele nos salvou. Efésios 2: éramos por natureza filhos das trevas, como também os demais, e fazíamos naturalmente a vontade a do príncipe das trevas, que atua nos filhos da desobediência. E aí ele disse: mas Ele
nos deu graça e pela graça somos salvos. Verso 8 diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. E aí o verso 10, ele te coloca dentro de um quadro de Deus. Ele diz: você foi preparado para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que você andasse nela. O versículo 10 é como se Deus estivesse lá pintando um quadro e você faz parte. Agora ele te coloca lá dentro daquele quadro do verso 10, Efésios 2:10, que diz que você é salvo, mas você é colocado dentro de um quadro. Ele diz que naturalmente você faz essas obras, porque Deus te preparou de antemão para que você andasse nela. Isso é consequência de Efésios 1:13, que diz que em quem também você creu, e depois que creu, ele diz que você foi selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da herança até a volta de Cristo, até o dia final. Uma vez salvo, sempre salvo. Ele diz que você creu, e aí você foi selado, e vai ser até a volta de Cristo. Nada vai atrapalhar esta tua salvação e comunhão com o Senhor. A igreja de Jesus Cristo é composta por pessoas que foram compradas, foram salvas. E Paulo diz aos Coríntios: vocês não creem que foram comprados pelo sangue de Cristo? Vocês não acreditam que vocês não são mais de vocês, porque vocês foram comprados, por preço fostes comprados. E aí Pedro vai dizer: porque então você é uma raça eleita, você é uma nação santa, você é uma propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2:9. Então não precisamos de coisas extraordinárias para continuar crendo. Nós vemos prodígios no que Deus já fez, nós vemos prodígios no que Deus está fazendo, e nós sonhamos com prodígios no que Deus fará. Isso deve mover o nosso coração sempre em direção ao Senhor. Essas autoridades que estavam aqui, elas estavam na preocupação. Olha o que diz o verso 17, coloque seus olhos aí para o texto. Ora, aconteceu que numa daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados quem? Fariseus, que eram contra Cristo, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Ou seja, você tem aqui fariseus e tem mestres. A casa encheu, se aproximaram e queriam pegar Cristo em alguma falha. E aí, quando os amigos trazem o homem enfermo, paralítico, para ser curado, eles ficam, hoje que a gente encontra alguma falha em Cristo, e ele olha para o homem e diz assim: teus pecados estão perdoados. Se você continuar lendo, Cristo imagina, aliás, sabe o que eles estão pensando, e diz: o que é mais fácil? Dizer estão perdoados que o pecado, porque era simples, eu digo: está perdoado, ninguém precisa nem saber se está ou não, mas para que saibas que eu tenho poder para perdoar o pecado, então levanta e anda. Os seus pecados foram perdoados em Cristo, os teus pecados estão perdoados em Cristo. E ele disse que agora nós somos um em Cristo. E aí ele diz que os prodígios foram vistos, são vistos, serão vistos, mas não precisa se inventar para a vida cristã ser mais extraordinária. Deus continua operando de forma extraordinária. E aí o Salmo 131, você precisa dizer como o salmista disse, tem coragem para dizer, você já leu, e diz: Senhor, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas extraordinárias demais para mim. Pelo contrário, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, assim a minha alma se aquieta no Senhor. Isso nos basta, isso é suficiente. Fomos comprados, perdoados, restaurados, edificados, preservados, e sem dúvida chegaremos aos céus, pelo que Cristo já fez. E nada aumenta a nossa fé ou diminui. Sabe por quê? Se você chegar em casa e ler Romanos 8, principalmente a partir do verso, pode ser 38, ele diz algo lá extraordinário, porque esse Salmo 8 ele começa dizendo que você tem paz com Deus, depois ele vai dizer que você é filho de Deus, depois ele vai dizer que o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis, porque você não sabe nem orar como convém.
Depois ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, e você é uma delas. E depois ele vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem riqueza, nem pobreza, nem abundância, nem escassez, nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim que a Bíblia diz. Confie em Deus e espere grandes coisas de Deus, mas se realize no que Deus já realizou em sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, nós queremos agradecer o Teu nome, porque prodígios e coisas extraordinárias acontecem todos os dias. Porque, ó Deus, nós contemplamos a Tua criação, contemplamos, ó Deus, a Tua misericórdia e graça, experimentamos o perdão, a redenção, a justificação e a comunhão com o Senhor. Damos-te graças pelo privilégio de sermos igreja. Damos-te graças pelas pessoas que nós contemplamos, que vemos todos os dias, como pessoas salvas, e outras com a possibilidade de serem salvas. Ajuda-nos, ó Deus, como esses amigos conduziram esse homem em direção a Jesus, que também tenhamos esta preocupação com aqueles que estão em nossa volta, de levá-los ao Senhor, e que pela Tua ação eles sejam salvos para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, no ministério da evangelização, mas também, ó Deus, no contemplar a beleza do Senhor todos os dias. E assim, ó Deus, que a Tua bênção eterna e soberana, e a presença do Cristo, Senhor, aquele que faz prodígio em nossa vida todos os dias, e a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, hoje e eternamente. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, tenham uma semana abençoada em nossas atividades. Quarta-feira.